Como está o seu foco hoje? Você já foi diagnosticada com TDAH? Oi, Isabel, boa noite. Leonardo, boa noite. Quem tá chegando aí na live, coloca para mim nos comentários de onde você está falando. E se é a primeira vez que você está aqui numa live comigo, conta para mim de qual cidade, estado você está falando do Brasil, do mundo, e se é a primeira vez que você está aqui nessa live, conta para mim. Hoje eu vou falar sobre foco, na verdade sobre foco roubado, né? A gente tem ficado muito desfocado ultimamente, né? Sem foco, do nada a gente tá em outra atividade, fazendo outra coisa, mudando de tela, enfim. São muitas distrações, né? Que a gente tem hoje em dia e muita gente sendo diagnosticada com TDAH, né? Muita gente percebendo que não tá conseguindo focar. E aí procrastina, e aí perde prazos, e aí começa a prejudicar várias áreas da vida, né? Bom, então eu terminei na semana passada as lives sobre o livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, e como eu tinha prometido, né? Vou falar agora desse livro Foco Roubado, do Johann Hari, Os Ladrões de Atenção da Vida Moderna. Então, para começar, né, quem estiver aqui pela primeira vez, o meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta e criadora do Te Cuida, que é um canal feito para você lembrar que você é a pessoa mais importante de todas no universo, né? E aí a gente fala sobre autocuidado, né? Autocuidado em todos os sentidos, mas principalmente da mente, né? E esse assunto me chamou bastante atenção, porque, bom, em primeiro lugar eu adoro o Johann Hari. Ele fala sobre adição, sobre depressão, ansiedade, e ele também fala sobre a questão do foco, né? Ele fala sobre assuntos que normalmente estão em pauta e também estão incomodando ele. E aí eu vou começar aqui lendo, já no comecinho do livro, que ele conta sobre uma questão com o sobrinho dele, né? Ele tem um sobrinho e esse sobrinho era encantado por Elvis Presley. É um sobrinho de mais ou menos 20 e poucos anos. Mas ele conta que quando ele tinha 9 anos, ele tinha obsessão, sabia tudo sobre o Elvis Presley. Tudo sobre as músicas, as roupas, a história do Elvis, que ele nasceu numa cidade mais pobre do Mississippi, um lugar muito, muito, muito afastado. Enfim, ele veio e o Elvis veio ao mundo com um irmão gêmeo. Essa história eu achei muito curiosa, eu não sabia sobre essa história, né? Que morreu minutos depois que eles nasceram. Então o Elvis tinha um irmão gêmeo dentro da barriga da mãe dele, mas ele não... O Elvis nasceu e o irmão dele morreu minutos depois do nascimento. Então a mãe dele dizia que se ele cantasse para a lua toda noite, o irmão dele ouviria sua voz e então ele cantava e cantava. Então o Elvis começou a cantar muito criança para o irmão dele, que morreu minutos depois que nasceu, né? A mãe dele, acho que foi uma forma da mãe dele lidar com esse luto, né? E aí então ele virou o Elvis, né? Nada mais, nada menos que Elvis.
Ele começou a se apresentar em público ainda quando engatinhava e, de repente, numa rajada fulminante, ficou mais famoso que qualquer um que tinha existido antes. Sei lá, né? Na perspectiva dele. Aonde quer que Elvis fosse, as pessoas gritavam até que o mundo virou um show de horrores, enfim. E aí, depois do vício, né, morreu aos 42 anos o Elvis. E o meu afilhado, que ele vai chamar aqui de Adam, né, para proteger a identidade do menino, toda vez perguntava sobre como essa história terminava, eu mudava de assunto e cantava Blue Moon, porque era muito criança, né, quando eles conversavam sobre isso. Então, para não falar que o Elvis, que ele era fã do Elvis, para não contar para a criança, né, de 9 anos, que o ídolo dele morreu de overdose, ele mudava de assunto. E aí, uma vez, o Adam olhou para mim muito sério e falou: Johan, você me leva para Graceland um dia? E aí, não pensei mais no assunto até que tudo deu errado, né? Então, o menino era fã do Elvis, sabia tudo sobre o Elvis, menos como ele tinha morrido. Sabia que existia essa Graceland, não sei se vocês sabem, mas o Elvis construiu uma casa em homenagem à mãe dele, né? Tipo um museu, que tem todas as coisas lá, e foi em homenagem à mãe. E aí esse menino pedia pro tio pra ir pra lá. E o Johan é da Inglaterra, né? E essas coisas estão lá nos Estados Unidos. Então não era uma viagem assim tão fácil. E aí, 10 anos mais tarde, Adam estava perdido. Largado na escola, aos 15 anos, literalmente passava todas as horas acordado dentro de casa, meio entediado, passando numa tela para outra. No celular, rolando a sequência infindável de mensagens do WhatsApp, do Facebook, do iPad, no qual viu uma miscelânea de YouTubes e pornografia. Em certos momentos, eu ainda conseguia vislumbrar nele alguns traços daquele garotinho alegre que cantava Viva Las Vegas. Então, ele, obviamente, com a questão do trabalho e tudo mais, como era o tio, o padrinho, né? E ele viu que o menino estava se perdendo para esse mundo que a gente entra nesse mundo de rolar essa tela de rolagem infinita e não faz mais nada, né? Outro dia eu vi uma juíza falando, né, até sobre esse caso da série Adolescência, né? Assisti o podcast e ela falou assim que ela também tem uma filha adolescente que assiste muitas receitas de comidas diversas e tal, né? Mas ela não prepara, ela não faz. E o que o cérebro aprende quando a gente fica assistindo vídeos? Ele aprende a assistir vídeos, entende? Se você assistir horas e horas de vídeo te ensinando qualquer coisa, seja uma receita, um arroz, feijão ou astronomia, você não vai fazer arroz, feijão, você não vai aprender até que você realmente faça aquilo. Então, ele ficou preocupado com o garoto e aí ele fez uma proposta. Ele falou, olha, vamos para Graceland? Agora eu quero te levar, né? E só que ele fez um combinado com o menino. Ele falou, ó, só quando a gente chegar lá, 0 celular. E o menino, obviamente, para ir pro passeio, né? Aceitou. E aí ele fala, né, aqui, que quando você chega em Graceland, não há nenhum ser humano cumprindo a função de te mostrar o lugar, não tem um guia turístico. Você recebe um iPad, coloca aqueles fones de ouvido e o iPad lhe diz o que fazer. Então, hoje em dia, se você for visitar Graceland, você vai ser guiado por uma máquina
uma máquina, por quê? Porque ela tem a facilidade de te guiar em vários idiomas, né? Quem já viajou para fora do país sabe que é assim que funciona, né? Antigamente tinha uns gravadorzinhos que eles gravavam em 3 opções de língua, sei lá. Mas agora dá para colocar várias línguas com a inteligência artificial, com toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né? E aí, em cada sala, o iPad com a voz de algum ator esquecido conta a você alguma coisa sobre a sala que você está vendo na tela. Então, nós dois ficamos andando por Graceland, desacompanhados, olhando para um iPad. À nossa volta, canadenses e coreanos, todo o grupo da ONU, pessoas de rostos inexpressíveis, olhando para baixo sem enxergar ao redor. Ninguém olhando para nada por muito tempo, exceto as telas. Então você vê, a pessoa viaja do Canadá, da Coreia, do sei lá da onde, para ver esse passeio turístico em Graceland. Provavelmente a pessoa tem algum interesse nisso, mas chega lá, fica olhando no celular o tempo todo. E aí ele fala, né? Enquanto a gente andava, a minha atenção só aumentava. De vez em quando alguém tirava os olhos do iPad e eu sentia um fio de esperança e tentava contato visual com o aceno. Ei, somos os únicos que estamos olhando à volta. Somos os únicos que viajaram milhares de quilômetros e decidiram realmente ver as coisas que estão à nossa frente. Mas toda vez que isso acontecia, eles haviam interrompido o contato com o iPad para pegar o celular e tirar uma selfie. Então é de tela para tela, de tela para tela, de tela para tela. E o Johan conta essa história, né, desse passeio dele com o afilhado dele, enfim, para ilustrar, né, um pouco do que a gente está vivendo. Dessa compulsão por telas que a gente está experienciando hoje em dia, né? Hoje em dia a gente não consegue mais ficar muito tempo sem pegar no celular. Eu, hoje em dia, falo que não só o celular, mas principalmente o Instagram, para mim, ele tá viciante, assim. Quando eu decido apertar, eu falo assim, vou fumar. Eu nunca fumei, nunca fui viciada em cigarro especificamente, mas é um vício que eu detesto, né? Eu não gosto desse vício do cigarro. Já fui viciada em café, já fui, enfim, viciada, não sei se é bem a palavra, mas já bebi muito álcool. E eu tento tirar os vícios da minha vida. Hoje eu não tomo mais café. Também considero um vício o açúcar. Esse eu como açúcar com moderação hoje em dia. Mas eu percebo que quando eu clico ali no íconezinho, parece que eu tô indo fumar. Dá um negócio, porque é uma sensação que todo mundo aqui que tá aqui comigo no Instagram conhece, né? E aí o Johan vai falar sobre quais as consequências disso na nossa cabeça. Por que a gente tá ficando desse jeito, entendeu? Então ele discorre todo o livro sobre isso, porque como ele é um jornalista de um veículo importante, se eu não me engano é o The Guardian, eu nunca lembro qual é ele é escritor, colaborador do The New York Times, Le Monde e The Guardian, entre outros. Algumas palestras do TED sobre compulsão, depressão já foram vistas mais de 80 milhões de vezes. Eu super recomendo que assistam esses TEDs do Johan Hari. São maravilhosos. Você é interessada em saúde mental, em autocuidado, então, The New York Times, The Guardian, muito acesso, né? Ele conversou com vários
vários cientistas de ponta, pessoas sérias, assim, com estudos muito fundamentados sobre o assunto que ele fala, né? Inclusive, ele fala que depois da minha viagem com o Adam, eu li a obra de um cientista dos maiores especialistas do mundo em força de vontade, que é o Roy Baumeister, da Universidade de Queensland, na Austrália. E fui entrevistá-lo. Ele estuda a ciência da força de vontade, da autodisciplina, há mais de 30 anos e é responsável por alguns dos mais famosos experimentos já realizados em ciências sociais. Quando me sentei diante desse homem de 66 anos, expliquei que pretendia escrever um livro sobre as razões pelas quais perdemos nosso senso de focalização e como podemos resgatá-lo, né? E olhei para ele cheio de expectativas e ele disse que era muito curioso que eu levasse esse assunto com ele. Sinto que meu controle sobre a minha atenção é mais fraco do que costumava ser. Então, o próprio cientista que estuda a força de vontade há mais de 30 anos está com a força de vontade dele fraca. Eu queria saber quem está comigo aqui nessa live. Afinal de contas, eu estou ao vivo. Gostaria de conversar com vocês, né? A intenção da live é saber se a gente pode interagir de alguma forma, porque isso enriquece muito. Obviamente, quem assistir a live depois, que eu vou disponibilizar lá no YouTube, pode ler o livro e alcançar e até colocar algum comentário sobre, despertar o interesse nesse assunto, né? Mas o bacana da live é a gente conversar, saber o que você pensa desse assunto, né? Como que está o seu foco, como que você percebe que você está levando seus projetos adiante hoje em dia, e se você tem um parâmetro passado, como que era, se você se lembra, enfim, comenta aqui para mim, por favor. Bom, e aí ele fala aqui, né? Ele fala que ele entrevistou outra pessoa que observou por quanto tempo, em média, um adulto que trabalha num escritório trabalha na mesma tarefa. E quanto tempo que vocês acham que uma pessoa fica na mesma tarefa? Isso foi um estudo que foi feito medindo quanto que a gente consegue focar ultimamente. Um estudante fica focado por 65 segundos. E o tempo médio de foco em qualquer coisa é 19 segundos. Uma pessoa que trabalha no escritório, 3 minutos. Alarmante o tempo, né, que a gente tem conseguido focar num assunto. Então, ele empreendeu quase 50 mil quilômetros numa viagem para descobrir como podemos repensar o foco e a atenção. Na Dinamarca, ele entrevistou o primeiro cientista que, junto com sua equipe, demonstrou que nossa capacidade coletiva de prestar atenção está, de fato, encolhendo. E isso é uma questão global, né? Globalmente, as pessoas estão com dificuldade de foco. No total, ele entrevistou 250 especialistas para escrever esse livro, de Miami a Moscou, Montreal a Melbourne. E a busca dele por respostas levou a uma combinação maluca de lugares, de uma favela no Rio de Janeiro, onde a atenção fragmenta-se de maneira particularmente desastrosa, a um remoto escritório em uma pequena cidade da Nova Zelândia, onde encontramos uma maneira radical de recuperar o foco.
E aí ele fala também que não é porque de repente tenhamos ficado gulosos ou autoindulgentes. Ele diz que a obesidade não é uma epidemia médica, é uma epidemia social. Por exemplo, temos comida de má qualidade, por isso que as pessoas engordam. No nosso modo de vida, que mudou drasticamente, nosso suprimento de comida também mudou. E construímos cidades nas quais é difícil caminhar ou andar de bicicleta. As cidades são feitas para carros, né? E essas mudanças dos nossos ambientes provocaram mudanças em nossos corpos. Algo similar, disse ele, pode acontecer com as mudanças na nossa atenção e nosso foco. Então, ele faz um paralelo. É nítido que nós, ocidentais, aí, a maioria dos países, hoje mesmo, né? Hoje eu fui no Centro de Solidariedade da minha cidade, que eles distribuem algumas coisas específicas, tipo fralda e cesta básica. Tinha uma mãe com filho autista pegando fralda e tinha uma mulher pegando uma cesta básica e essa mulher era obesa. Então ela está numa situação de vulnerabilidade alimentar, porque ela precisa buscar alimento na prefeitura, certo? Mas ao mesmo tempo ela não está magra. Ela não está passando fome, ela consegue comer, porque se ela tem aquele corpo, veio da alimentação. Então, a gente está se nutrindo de uma forma que não nutre, né? Que engorda, que faz a gente não ficar saudável, aliás, ficar cada vez menos saudável, né? E nós, enquanto sociedade, estamos aceitando isso de uma maneira muito estranha. Quando a gente olha para trás, quando isso começou, a gente achou que era uma boa opção, né? Que tudo estava sendo facilitado. Imagina, quem não quer, ao invés de fazer um pão, ir no supermercado e pegar na prateleira e passar no caixa e pagar, sei lá, hoje em dia, R$10 num pão, né? Mas já foi bem mais barato. R$10 num pão, nem sempre com R$10 eu vou comprar os ingredientes, misturar os ingredientes, assar, e vai levar um tempo, um trabalho. Então, por exemplo, se eu passar o dia todo fazendo pão, o meu dia, R$10 não paga o valor da hora do meu dia trabalhando para fazer pão. Como que um pão sai por R$10? A gente não questiona, a gente só fala, opa, maravilha, promessa maravilhosa, né? Bom demais para ser verdade, vou comprar esse pão. E aí você traz o pão para casa, o pão não estraga. Porque se eu fizer um pão na minha casa, vai dar um trabalho, tarará, vou passar o dia todo fazendo pão, descansando massa, sovando massa, enrolando pão. Uma hora vai sair um pão, vou assar, e eu preciso comer esse pão em uns 2, 3 dias, porque senão ele estraga. Mas o pão que eu trago lá do supermercado não estraga. E os ingredientes têm palavras que eu não faço a menor ideia. E se a pessoa não for da indústria de alimentos, ela também não faz a menor ideia. A maioria, 98% da população não sabe o que aquilo significa. Só que a gente come. E a gente come, isso vai, né, fazendo uns processos aí na nossa vida. Outro dia eu vi por que proibiram as pessoas de comer ovo. O tal do colesterol, né? O que foi? Um presidente nos Estados Unidos morreu, infartou. E aí precisavam dar o porquê que ele infartou, né? Tava bem, jovem, e começou a infartar muita gente. Como esse assunto tava em pauta, porque foi muito divulgado na mídia e tal, não sei o quê. Daí, o que eles inventaram que era, né? Com um estudo científico, tudo, sem duplo cego, né? Porque não tinha na época. Era o ovo.
o ovo dava colesterol, o colesterol entupia a veia e a veia dava infarto e era isso. Parem de comer ovo. Só que o cara fumava, porque nos Estados Unidos eles comem muito ovo, né? Principalmente no café da manhã. Mas o tal do presidente, ele era fumante. E não, fumar não morre. Comer ovo, sim. Por quê? Porque a indústria do cigarro naquela época já era gigante, já era muito dinheiro. Não podia ter essa ideia de que o cigarro podia matar uma pessoa, porque aí as pessoas iam parar de fumar, alguém ia perder o lucro e pronto. Então, a gente só vê as propagandas do que aquilo tem de bom, que é a praticidade, é o sabor, o que mais que pode ter de bom, né? Eu não consigo ver hoje muitas coisas boas. Mas, enfim, aquela alimentação, né, homeopaticamente foi engordando, adoecendo as pessoas. E a gente sem muito se questionar, até porque a gente não é estimulado a isso, a gente é estimulado a ver o que tem de bom, não o que tem de ruim. E aí ele faz um paralelo que daqui a 10, 5, 20 anos vão falar, gente, quem não colocou uma regulamentação nesses negócios? Como que deixaram eles usar as telas dessa maneira indiscriminadamente, entendeu? Por isso que eu quando eu aperto o Instagram, falo, vou fumar. Consciente e dizendo pra minha mente, olha, isso não é legal, menos, né? E tô aqui ainda, né? Porque é aqui que eu divulgo o meu trabalho, é um mal necessário para mim hoje, essa rede social, né? Mas eu acredito que a gente pode transformar ela nela. A cura tá dentro aliás, a solução tá no problema, né? Sempre é assim. Todo problema já traz dentro dele uma solução. Então, estou aqui nessa terça-feira, 7 horas da noite, para falar sobre esse assunto e tentar despertar outras pessoas a ler esse livro, a vir aqui acompanhar essas lives junto comigo, né, para falar sobre esse assunto, para parar para pensar, para entender que isso daqui não... E sempre eu trago nas minhas lives um livro, porque não são as vozes da minha cabeça, minha gente. Eu não sei tudo, eu sei muito pouca coisa, graças a Deus, só sei que nada sei, né? Mas com esse material eu consigo falar embasado em alguma coisa. Obviamente, eu sempre estimulo as pessoas a criticarem o que eu digo. Criticarem, serem críticos, né? Criticar não significa falar mal, mas significa pensar e questionar, será que o que eu tô falando é real, é verdadeiro, é bom, serve? Enfim, eu sempre leio um trechinho do livro e vou comentando. Então, mais tarde eu perguntei, se um dia eu colocasse no comando do mundo e ele quisesse acabar com a capacidade de prestar atenção das pessoas, o que faria? Ele pensou por um momento e respondeu, provavelmente o que a nossa sociedade está fazendo agora. E, obviamente, né, ele vai trazer que por que estão querendo tirar nosso foco? Por que será que estão distraindo a gente tanto? Por que tantas distrações? Fica aí a pergunta, né? Tem um sistema, tem algo que está... bom, como a gente sabe, isso é vantajoso para poucas pessoas, né? Ele fala, é um problema sistêmico. A verdade é que você está vivendo em um sistema que despeja ácido na sua atenção todos os dias e estão lhe dizendo que a culpa é sua, que deve modificar os seus hábitos. Entende? Assim como a culpa não é sua de você hoje, por exemplo, né?
tiraram a terra de quem vive na cidade de plantar ou criar uma galinha ou uma vaca, sei lá, tiraram, falaram, ó, aqui não dá para você plantar, não dá para você criar uma vaquinha, uma galinha, não dá, não vai dar. E você é obrigado a comprar comida aonde vende comida, não tem outra opção, né? Não dá. E a gente nem aprende mais a fazer isso. Hoje em dia, depois da pandemia, a gente teve um grande êxodo, né, pro campo aí. Graças a Deus, algumas pessoas estão despertando para isso, né, dessa possibilidade. Mas o fato é, eu não sei vocês, mas eu, quando criança, ninguém me chamou e falou assim, ó, é assim que planta. Aqui dá pra gente fazer um canteiro e vai ter alface, tomate, sei lá o que. Ou mesmo uma abóbora, né? Uma batata. Óbvio, fui aprendendo isso de uma forma osmótica, porque como meu pai veio da roça, né? Então ele traz com ele a roça, né? Dentro dele. E ele sempre queria plantar alguma coisa. Então eu aprendi, mas nunca que ele chegou e falou assim, olha, a batata planta assim, o alface é assado, feijão não sei o que lá, o amendoim... Não, eu sei que ele cuidava dessas roças porque ele conta sempre que cuidava. Mas minha geração acho que não foi ensinada a plantar, não. E aí, se eu não sei plantar, eu vou comer como? Eu vou comer comprando comida, né? Outro dia eu vi aqui no Insta uma moça que descobriu, era uma pessoa de uns, sei lá, 20 anos, assim. Ela descobriu que o leite condensado, na verdade, é um leite, é uma porção para você diluir na água e tomar como leite, né? O leite condensado foi feito para guerra, né? Para a gente alimentar os soldados que não tinham lá a vaca na guerra, né? Então mandava uma lata de leite condensado, né? Uma miniatura, uma lata de leite condensado deve fazer uns 10 litros de leite. Olha só, não precisava mandar todo aquele volume, era uma embalagem que resistia a várias coisas e tal. E aí ela descobriu isso. Isso é um século de história, ela não tinha como saber, ela não estava aqui, né? Ninguém conta isso para as crianças, né? A maioria dos adultos não contam. Então, ele disse que... ele fala assim, concluí que existem 12 forças profundas em ação que estão causando danos à nossa atenção. Passei a acreditar que só seremos capazes de resolver o problema a longo prazo se tivermos uma compreensão dessas forças. Então, juntos poderemos evitar que continuem fazendo isso conosco. Há medidas concretas que podemos tomar individualmente para reduzirmos o problema e ao longo desse livro você aprenderá a levá-las adiante. Sou muito favorável que assumamos nossa responsabilidade pessoal a esse respeito, mas preciso ser honesto com você, de uma maneira que receio que outros livros anteriormente sobre o assunto não foram. Essas mudanças funcionam até certo ponto. Então, precisa ter, além da nossa força de vontade e nossa disciplina e nossa determinação para usar o recurso que a gente tem hoje, que são a internet, as redes sociais, todas as inteligências artificiais, com moderação, com criticidade, com um objetivo que a gente está fazendo isso, sim, é importante, mas é limitado. A gente vai ter poder até certo ponto. Precisa de uma regulamentação superior, precisa de representantes, né, que determinem leis, né, regras, né,
que, assim como é definido para os alimentos, né? A gente tem aqui a Anvisa, por exemplo, que determina que você tem que não pode colocar qualquer coisa na comida, senão as pessoas saem, comem e morrem, né? Pode pôr veneno na comida? Pode, no Brasil pode. O Brasil é o lugar onde mais é usado veneno no planeta Terra. Mesmo assim, tem um limite, né? Tem um limite de veneno que pode ser colocado. E essa regulamentação, se bem que, né, o Brasil alimenta o mundo, né? Em breve essa conta chega, em breve vão parar de comprar comida envenenada daqui. Mas a gente também é um dos maiores produtores de orgânico do mundo, acredito. Então, tudo tem jeito, tudo tem esperança. Também não estou aqui para desesperançar ninguém. Eu estou aqui para compartilhar, né, com vocês, conversar também, saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Então, a disciplina pessoal resolve até uma parte. Problemas sistêmicos exigem soluções sistêmicas, certo? Existem 3 razões cruciais pelas quais vale a pena você fazer essa jornada de leitura comigo, com o Johann Hari, mas comigo também. A primeira é que uma vida cheia de dispersões se torna, no nível individual, algo menor do que poderia ser. A sua vida hoje está sendo menos do que ela pode ou poderia ser porque você está muito disperso ou dispersa. E eu falo isso com propriedade porque é real, tá? Grande parte da população, quase todo mundo, muito disperso, o tempo todo. É difícil você chegar num lugar, conversar com alguém e essa pessoa não pegar o celular por meia hora, por 1 hora, sei lá, passar um dia sem tocar no celular. Se a pessoa for ficar um dia inteiro sem tocar no celular, provavelmente ela vai ter que avisar alguém, vai ter que preparar umas pessoas para essa informação, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o retiro de ficar 10 dias em silêncio, no qual você fica 12 dias sem tocar no celular, muita preparação precisa, muito aviso, né? Porque coloquei lá no status do meu WhatsApp que eu ia estar em 10 dias de silêncio, porque imagina se a pessoa não te responde, sei lá, né? Já vem um pensamento complexo, aí a pessoa começa ligada e já começa a se movimentar, enfim. Então, a gente está vivendo menos do que a gente poderia viver. A gente está aproveitando a vida menos do que a gente poderia aproveitar, porque a gente está muito disperso. Ele fala que quando foi a Moscou, entrevistou aquele que é hoje o mais importante filósofo do mundo na área de atenção, James William, que já trabalhava com essa filosofia da ética e tecnologia na universidade, que ele contou. Tô de olho aqui, tá, gente? Quem tá entrando, sejam bem-vindos. Depois, quem quiser assistir a live sobre esse livro, Papo Roubado, do Johann Hari, vai ficar disponível no meu canal do YouTube. A Gislaine, bem-vinda, fala aqui. Verdade isso, virou vício para as pessoas. É um vício. Ele fala assim, esse filósofo russo, né? Se quisermos fazer algo importante em qualquer domínio, em qualquer contexto, precisamos ser capazes de dar atenção a certas coisas. Se não conseguirmos isso, será de fato difícil fazer, seja lá o que for. Oi, boa noite, Márcia. Tudo bem com você? É Márcia, isso, Márcia? Eu com o meu olho que não enxerga e não quer usar óculos. Você está guiando um carro, alguém joga um balde enorme de lama no seu para-brisa
Essa é a metáfora que ele deu. Você está dirigindo e alguém vai lá e joga um balde de lama no seu para-brisa. Como que dirige esse carro? Entende? Como que a gente dirige? A partir de agora você vai ter que enfrentar um monte de problemas, corre risco de seu retrovisor ser arrancado ou de se perder, de chegar atrasado ao seu destino. Mas a primeira coisa que você precisa fazer antes de se preocupar com qualquer um desses problemas é limpar o seu para-brisa. Então ele dá essa metáfora que a gente é como um carro, hoje em dia, com o vidro todo cheio de lama, que é o nosso cérebro, nossa atenção tá turvo. A gente não tá enxergando nada na frente. Então, resolver grandes problemas exige foco sustentado de muitas pessoas ao longo tempo, por vários anos. Ele fala aqui da democracia da atenção. A democracia requer a capacidade de uma população prestar atenção por tempo suficiente para identificar seus problemas, distingui-los de fantasias, propor soluções e responsabilizar os líderes, caso falhem em implantá-los. Não acho coincidência que essa crise em prestar atenção esteja acontecendo ao mesmo tempo que assistimos à pior crise da democracia desde 1930. Então, ele está conectando aqui a crise de atenção com a crise na democracia que a gente está vivendo aí, com o fascismo se levantando, né? Se o tio Zuki não derrubar minha live, mas é isso. A gente está vivendo uma crise democrática junto com uma crise de atenção, né? Então, deve ter aí alguém interessado em a gente ter essa crise de atenção, vocês não acham? E daí ele fala do escritor James Baldwin, que na minha opinião é o maior escritor do século XX, afirmou: nem tudo que é enfrentado pode ser mudado, mas tudo que pode ser mudado, mas nada pode ser mudado sem ser enfrentado. Essa crise é obra humana e só poderá ser resolvida por nós. A Gislaine coloca, Gislaine, né? Foco Roubado deve ser um bom livro, gosto de ler, vou procurar esse livro. Isso mesmo, é do Johann Hari, tá? Se escreve Johann. Vou te mostrar aqui a capa. Ó. Johann Hari, Foco Roubado, Os Ladrões da Atenção da Vida Moderna. Procurem esse livro, acompanhem ele comigo aqui às terças e eu coloquei quinta. Eu coloquei que vou fazer live de terça e quinta às 19 horas. Às vezes eu mudo, tá, gente? Mas aí eu sempre aviso. É complicado manter, né? Eu tenho tentado manter um horário fixo aqui, mas eu preciso fazer os atendimentos, afinal de contas, o meu foco principal é atender pessoas em terapia, né? Terapia individual, principalmente. Em breve aí com alguns grupos de desafios para quem ainda não está preparado para essa jornada interna profunda, né? Que é olhar para dentro e trabalhar questões que nem sabe que não sabe. Aquilo que você sabe e é um problema é difícil de lidar, né? Vai ser difícil de lidar. Mas é aquilo que você nem sabe que você não sabe, você não tem ação nenhuma, é isso que está no seu inconsciente. E é com isso que eu trabalho, é acessar o inconsciente, trazer para o consciente, tentar ter opção de escolha, né? É um passo além. Primeiro, para isso, a gente precisa conseguir perceber algumas coisas. E é isso que o Johann fala, a gente está muito distraído, né? Inclusive, ganhei um livro que achei legal, ainda não comecei a ler, estou terminando um outro livro,
O livro que eu tô lendo agora é um livro mais técnico, um pouco chato, enfadonho, porque ele fala sobre iatrogenia, mas ele é super importante no meu trabalho. Iatrogenia, ele fala sobre iatrogenia no Hospital Dia, que é um hospital psiquiátrico. Eu acredito, e aí eu acho que várias pessoas vão corroborar comigo, que se o médico der um diagnóstico físico, ele consegue que a pessoa fique realmente doente, né? Eu já li relatos de pessoas que foram trocados os exames. Uma estava com câncer e o outro não. Trocou. Dei o diagnóstico para que estava saudável e dei um diagnóstico de doente de saudável para que estava doente. A que recebeu o diagnóstico que estava saudável se curou e a que recebeu o diagnóstico que estava doente adoeceu. Então a gente tem aí o efeito nocebo, né, que se chama, de absorver umas informações e se transformar em doença. Mas isso na saúde mental é muito mais perigoso, porque para vários transtornos não existem marcadores que você pode confirmar ou não. Você pode, por exemplo, fazer um exame e ver se você está com uma infecção por bactéria, porque no exame de sangue vai acusar a bactéria, vai dar para saber qual é a bactéria, na maioria das vezes, vai dar para você dar um antibiótico para aquela bactéria específica. Hoje em dia a gente tem essa tecnologia. Não teve por muito tempo, mas hoje em dia a gente tem. Agora, no caso de saúde mental, não tem. A maioria dos transtornos não dá para você identificar via um exame o que a pessoa tem aquilo. Então, a gente vai, óbvio, né? Bons profissionais vão fazer bons diagnósticos e o diagnóstico existe, ele é importante. A pessoa precisa entender, precisa tratar e tal. Mas se ele não for feito com muita cautela, você pode provocar uma identificação da pessoa com aquilo e aí temos um problema, né? No caso da iatrogenia no Hospital Dia, é sobre a loucura, que é uma invenção, na maioria das vezes, uma invenção social, né? Moral, enfim. Já foi internado muita gente que eram pessoas que a sociedade queria só encarcerar, né? Enfim, então tô lendo esse, mas depois eu pretendo ler esse outro livro que é sobre, que o título é Não se distraia, se eu não me engano, não tá aqui agora, enfim. Bom, gente, eu quero agradecer a todos que passaram por esta live, agradecer a Gislaine que comentou, conversou comigo. Boa noite, quem tá chegando aí agora. Felipe, é isso? Help. Boa noite, bem-vindos. Essa live vai estar disponível daqui a pouco, se Deus quiser, até o fim do dia, no meu canal do YouTube. E aí vocês entram lá e assistam, porque na próxima quinta-feira, às 19 horas, eu volto para continuar esse assunto, que é a gente falando sobre esse livro, Foco Roubado, para vocês entenderem com bastante embasamento por que vocês procrastinam tanto, por que vocês estão com tanta dificuldade de atenção, por que tanto TDAH, que é um TDAH mesmo. Muitas vezes a pessoa se transforma em TDAH porque ela está sendo envenenada por telas, assim como o nosso corpo, né, pode adquirir doença. Por exemplo, a gastrite, né? Eu já trabalhei com uma pessoa que tinha gastrite. E aí, enfim, um dia fomos conversar sobre isso, porque ele estava entregando muito atestado. Eu tenho gastrite, gastrite. Aí um dia eu peguei ele tomando café da manhã. Sempre conto essa história. Tomando café da manhã, miojo cru com pozinho. Aí você me fala, essa pessoa não vai ter gastrite? Vai. A gastrite, ele nasceu com problema de gastrite? Não. Essa gastrite foi produzida anos e anos botando pozinho pra dentro, né? Uma hora vai dar gastrite.
E assim é o TDAH também. Pode ser que a gente tá muito disperso porque o que a gente está alimentando a nossa mente tá fazendo isso. Se a gente tirar o fator agressor, pode ser que a gente consiga focar novamente. Pode ser não, tenho certeza que consegue. Então, agradeço a todos que estiveram aqui comigo. Fiquem bem, se cuidem. Obrigada por prestigiar o canal. Obrigada por passar aqui por essa live. Quinta-feira nos vemos novamente. Fiquem atentos aos stories, porque eu divulgo o horário da live lá nos stories. Quem quiser participar do grupo de pertinho, só entrar lá lá na bio, você vai ver de pertinho. Aí clica lá no grupo de pertinho, né? Não é um grupo aquilo, é um canal. O canal que tem aqui no Instagram, quem está no grupo, no canal de pertinho, recebe com certeza as informações. A gente sabe que o algoritmo nem sempre vai entregar essa live para todo mundo, nem sempre vai entregar os reels, as postagens, os stories, depende aí de vários fatores, né, mágicos, e que a gente sempre tenta descobrir qual é, mas no canal de pertinho, todo mundo que tá lá recebe as informações que eu posto, e eu aviso sobre as lives por lá, tá bom? Obrigada mais uma vez e até quinta-feira. Beijinho.